Olá pessoal, se uma pessoa soubesse que morreria amanhã, o que você acha que ela deveria fazer? Desculpe-me por te fazer esta pergunta assim de repente, de algo que às vezes a gente prefere nem pensar, né? Mas a história que contaremos neste vídeo nos remete a este tema. E eu tenho a impressão que você erraria a resposta. Estamos falando sobre ciência, e isso não estimula muita gente, apesar de que todos se beneficiam dela. A ciência, na verdade, é fascinante para quem consegue perceber, tanto que às vezes não se desgruda dela, até na hora mais trágica da vida. Nós estudamos no ensino fundamental e médio equações do primeiro grau, ax mais bx igual a zero. Do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para encontrarmos as raízes da equação do segundo grau, aplicamos a fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara, que você, eu creio que se lembra dela. Você já procurou saber quem foi Bhaskara? É interessante sabermos quem foram essas pessoas que aparecem seus nomes nos assuntos que a gente estuda na escola ou lê nas revistas, que deixaram sua marca, seu registro na história da ciência. É legal a gente perceber em que contexto histórico aquele determinado tema que a gente está vendo surgiu. No início do século XIX, ainda não se tinha a solução para a equação do quinto grau. Ax à quinta, mais bx à quarta, mais cx à terceira, mais dx ao quadrado, mais ex mais f igual a zero. Essa é uma equação que hoje, se a gente inserir aí num programa de computador, já encontra a solução rapidamente, já mostra o gráfico e tudo mais. Mas em 1800 e poucos, naquele início do século XIX, isso era um problema. Até o quarto grau, a partir de bx elevado à quarta, dava para resolver. Pelo teorema de Abel-Ruffini, já se tinha a solução. Mas do quinto grau ainda era um problema. Resolver esta equação foi uma das coisas que motivava a vida do personagem de nossa história. Vamos juntos em uma viagem para o início do século XIX. Não vai dar para vermos a Torre Eiffel, infelizmente, naquele tempo, ao passarmos por Paris, antes de chegarmos a Bourg de la Reine. Vamos falar de um jovem que teve um final trágico. Tema de hoje: a breve história de Évariste Galois. Imagine como era a pequena cidade de Bourg de la Reine, na França, em 25 de outubro de 1811, quando nasceu Évariste Galois. Viver naquele tempo, no início do século XIX, sem luz elétrica, sem automóvel, sem rádio, televisão. Se precisasse extrair um dente, não havia anestesia. Era um mundo bem diferente do nosso. O pequeno Évariste vinha ao mundo, dando início a uma história de vida curta, que duraria apenas 20 anos e seria repleta de frustrações, conflitos, injustiças e terminaria de uma forma trágica. Galois é uma personalidade histórica, gênio da matemática, mas seu talento foi reconhecido somente depois de sua morte, como ocorreu com muitos casos na história ao longo dos séculos. O ambiente político era conturbado na França em 1811. Napoleão Bonaparte, ainda vivo, estava exilado na ilha de Santa Helena. Havia grandes conflitos entre republicanos e monarquistas. E nesse reboliço, Évariste Galois viveu as suas 2 décadas de existência. Ele teve problemas na escola, porque ainda criança, com 12 anos de idade, ele não queria saber de outras matérias que não fosse a matemática, em especial a geometria. Ele se adiantava nos estudos
muito além de seus colegas da mesma idade. Mas os professores o avaliavam mal, porque seus trabalhos eram considerados medíocres demais nas outras matérias que não fosse a matemática. E os professores consideravam o Galois uma pessoa excêntrica. Galois acabou arrumando conflitos com os professores, com os colegas de escola e abandonou. Passou a estudar matemática sozinho. O sonho dele era entrar para a escola que havia produzido tantos matemáticos célebres, a École Polytechnique, na França. Mas foi recusado por falta de preparo sistemático. Ou seja, ele não elaborava as suas publicações dentro do padrão adotado pelos acadêmicos da época. Ele era autodidata e não conseguia fazer-se compreender pelos avaliadores da Escola Politécnica da França. Aos 17 anos, Galois expôs as suas descobertas fundamentais num artigo sobre a teoria das equações e equações contínuas. Ele pediu para seu amigo Cauchy, que estudava na academia, que ele tanto queria ingressar, para este amigo seu apresentar o seu trabalho aos avaliadores. Cauchy pegou o artigo, ficou de entregar lá na academia, mas perdeu o artigo, todo o trabalho que o Galois tinha feito. Assim, Galois passou a odiar não só os examinadores, como também os acadêmicos. Era mais um fracasso nas suas tentativas de ingressar na escola politécnica. Ainda naquele ano, o seu pai se suicidou em meio a fortes perseguições políticas. Galois passou então a estudar na escola École Normale, uma escola que lhe possibilitaria ser professor, mas não deixou de fazer as suas pesquisas em matemática. Em 1830, com 19 anos, ele se inscreveu em um concurso para o Prêmio de Matemática da Academia. Ele pediu para o Sr. Jean-Baptiste Joseph Fourier apresentar o seu trabalho à Academia. Célebre Fourier, que os acadêmicos de engenharia conhecem, das famosas séries de Fourier. Ele era o secretário da Academia, então Galois estava esperançoso dessa vez. Agora ele tinha muitas chances de que desse certo essa sua tentativa de ingressar na Politécnica. Fourier levou os artigos de Galois para sua casa sobre as equações algébricas. Mas vejam só, Fourier morreu e os artigos se perderam. Enfrentando de todos os lados tiranias e frustrações, Galois se tornou um revolucionário. Virou um republicano radical. E aí ele começou a ter problemas de todos os lados. Sua luta era contra o governo monárquico da época. Em mais uma tentativa, e dessa vez a última, de enviar os seus estudos de matemática para serem analisados pela Academia na França, ao receberem e avaliarem, novamente foram rejeitados por serem considerados incompreensíveis. O que acontecia era o seguinte: os examinadores, eles esperavam encontrar nos manuscritos de Galois fórmulas simples para os cálculos de equações. Mas o que Galois havia desenvolvido era um novo conceito de cálculo, que possibilitaria, inclusive, a solução da equação do quinto grau, até então insolúvel. Era simplesmente inovador demais para ser aceito pelos examinadores da Academia na França em 1831. Destruída a última oportunidade de reconhecimento pela Academia, Galois dedicou-se completamente ao seu radicalismo político, e isso só fez aumentar os seus problemas. Ele acabou preso, foi condenado a 6 meses de prisão. Mas antes de vencer o tempo de sua pena, houve um surto de cólera na França. Então ele foi solto e começou a ter um caso amoroso com Stéphanie Felice Dumotel.
Du Motel é o sobrenome da Stephanie. E este romance lhe provocou um grande desgosto. Não há registros que nos desvendem detalhes desse relacionamento amoroso, mas podemos imaginar aquele garoto cheio de vida, inteligente, buscando conquistar o seu espaço entre os intelectuais da França, porque ele sabia de suas capacidades. De repente se depara com Stephanie. O tempo para, o coração dispara. Vocês sabem como são essas coisas. Talvez até inexperiente e com tantas pancadas que levou na vida, Galois talvez não teria muito jeito para administrar aquela situação antes nunca vivida por ele. Estamos já nos últimos dias de Évariste Galois. No auge de sua juventude, vivendo intensamente entre o ativismo político e o estudo da matemática, agora ele está apaixonado pela Stephanie, filha de um respeitado médico de Paris. Não há registros, como dissemos, dos detalhes dessa história, mas por fragmentos de uma carta escrita por ela, que depois talvez ele próprio rasgou, e mais tarde se juntaram os pedacinhos, parece que o amor não foi correspondido. Coloquemos um fim neste assunto, por favor. Eu não tenho ânimo para continuar uma relação deste tipo. Tentarei continuar a conversar com o Senhor, como costumava fazer antes que qualquer coisa tivesse acontecido. Eu prefiro não pensar em coisas que não poderiam existir e que nunca deveriam ter existido. Ao ler esta carta, o jovem Galois ficou arrasado. O que aconteceu com ele nas semanas seguintes tem motivado muitas especulações, mas o que se sabe com certeza é que a tragédia que ocorrera foi o resultado desse romance. Stephanie poderia já estar comprometida com Peixox de Berville. Ele era um dos melhores atiradores da França. Não se sabe ao certo as razões pelas quais Galois foi desafiado para um duelo. E naquela época, isso era uma questão de honra, difícil de recusar. Fui desafiado para um duelo, em defesa da honra, e a minha recusa é impossível, disse Galois em carta a 2 amigos. Naquela noite, véspera do duelo, ele ainda escreveu outras 2 cartas. Rogo aos meus amigos patrióticos que não me censurem por morrer de uma outra forma, que não em luta pelo meu país. Carta essa endereçada a todos os republicanos. Uma terceira carta, mais longa, e a mais importante da perspectiva científica, Galois endereçou ao seu devoto amigo Auguste Chevalier. Nesta carta, ele apresenta um resumo da monografia que foi rejeitada pela Academia e acrescenta seus últimos estudos e conclusões que conseguiu obter na véspera de sua morte. Não tenho tempo, escreveu várias vezes, enquanto desenvolvia os seus cálculos, mergulhado na angústia de não conseguir concluí-lo. Eram horas que voavam nos seus últimos momentos. O duelo aconteceu nas primeiras horas da manhã do dia 30 de maio de 1832, perto de uma lagoa em Paris. Não se tem detalhes precisos deste acontecimento. No relatório da autópsia consta que Galois recebeu um tiro na barriga e foi levado ainda com vida ao hospital. Ao seu irmão Alfred, que chorava, ele disse: "Não chore, eu preciso de toda a minha coragem para morrer aos 20 anos. Évariste Galois faleceu às 10 horas do dia 31 de maio de 1832. Findava assim uma história de conflitos, frustrações,
e nascia um dos maiores matemáticos do mundo. Não perca o nosso próximo vídeo.